Bom, estamos aqui no final do primeiro dia de evento. Convidamos aqui para conversar com a gente um pouquinho Marcelo Guaraniz. Ele é sócio da Emareste Advogados e autor de um dos estudos sobre taxa de rede e inclusão digital no Brasil. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que é esse estudo e qual que é a importância de se falar sobre taxas de rede, Marcelo. É um assunto, é um tema em alto, um tema importante para os provedores de internet. Então, se puder contar um pouquinho para a gente sobre esse estudo e esse impacto, seria interessante. Bom, esse é um assunto que está em discussão no Brasil. A Anatel promovendo essa discussão, da discussão da criação de uma taxa de rede. O que é essa taxa de rede? Todos nós temos nossos celulares, nós pagamos nossos operadores, você paga um pacote, né? Você já paga um pacote para ter acesso a alguma coisa, né? A gente usa pouco telefone hoje em dia, a gente usa muito internet, né? São sempre os mesmos sites que a gente vai buscar, os mesmos aplicativos. Então, nós já pagamos, e quanto mais nós usamos, nós pagamos pacotes melhores, né? O que é essa discussão? Foi uma discussão trazida pelas empresas de telecomunicação, pela associação, para dizer, olha, as empresas que geram conteúdo, elas estão pesando muito a infraestrutura. E aí, por isso, talvez eu também tenho que cobrar uma taxa, uma tarifa de rede, uma tarifa de conteúdo dessas empresas, para que essas empresas remunerem também minha infraestrutura. Porque eu estou tendo que investir mais para poder acomodar esse conteúdo que está sendo colocado. Mas, ora, nós já pagamos os nossos pacotes justamente com a proporcionalidade do que nós vamos utilizar de internet, justamente para acessar o conteúdo. Se não existisse o conteúdo, nós não pagaríamos, né? Nós não teríamos interesse em ter um pacote de dados. O que a gente faz para analisar a regulação? E essa é a base do estudo. Nós precisamos primeiro analisar se há uma falha de mercado. Toda vez que a gente vai regular coisas, a gente tem que pensar por que eu vou regular? Qual é o objetivo? Tem realmente um problema? E é trazido pela proposta das empresas de telecomunicação que haveria uma falha de mercado. Então, no nosso estudo, a gente mostra, olha, não há uma falha, o serviço já é remunerado pelo usuário que paga a sua tarifa de internet, sua tarifa de celular, sua tarifa com a empresa de telecomunicação. E as empresas que provêm conteúdo, elas também fazem muitos investimentos. Elas têm interesse de que o seu conteúdo que você acessa seja bom, rápido, que não demore, que a qualidade não fique baixa. Então eles acabam fazendo investimentos nas localidades próximas onde tem muita demanda. Já há uma simbiose nesse processo. Não há por que ter uma intervenção regulatória. Esse é um dos primeiros pontos que nós colocamos. Além disso, mostramos que os outros problemas que são trazidos, que as empresas de telecomunicação estão com uma baixa rentabilidade, que elas precisariam ser cobertas por essas empresas que provêm conteúdo, não nos parece fazer sentido. Realmente diminui o faturamento relativo à telefonia fixa, mas em acesso à internet, à infraestrutura de internet, essa rentabilidade tem se mantido, tem crescido, você tem tido mais faturamento. Então não haveria motivos regulatórios, falhas de mercado, e o faturamento não seriam algo que requer que o Estado crie uma possibilidade de se criar uma nova cobrança, né? Nós já temos cobranças demais. As cobranças têm que ser fundamentadas nos motivos que vão ser benéficos para a população. Com relação a isso, a gente ainda puxa o argumento para mostrar quais seriam os efeitos de se trazer uma tarifa desta forma como foi proposta. O efeito final é de que grandes operadores ganhariam mais nessa proporção. Não necessariamente esse ganho se reverteria em investimento para a internet do povo. Então, isso talvez pudesse ser, né, mais dividendos, não necessariamente uma obrigação de que isso gere investimento. E além disso, você pode gerar uma concentração maior de mercado. Grandes operadores com mais capacidade financeira podem adquirir menores operadores, isso tem um outro efeito nocivo. E também essas tarifas acabariam sendo passadas para o consumidor. Todos nós que já estamos pagando nosso conteúdo teríamos um acréscimo do custo. Então, um conjunto de coisas que nos mostra que o efeito não é adequado, né? Ou seja, não há motivos regulatórios, os efeitos não são adequados e onde isso foi adotado, trazemos o exemplo também no estudo, na Coreia do Sul, os efeitos foram muito ruins. Você teve uma saída dos grandes provedores de conteúdo do país e as pessoas, para acessar, têm que acessar a internet, a infraestrutura de internet que vai para outros países. A qualidade piora, você encarece mais o uso da internet para a população. Então, por vários motivos pelos quais nós mostramos que é uma intervenção regulatória completamente inadequada, né? Que não faz sentido. A regulação de telecomunicações no Brasil sempre foi muito precisa em definir o que precisa ser regulado e o que é concorrencial. E a gente teve um grande crescimento por conta disso. A Anatel, nós temos total confiança de que ela sabe discernir isso e que não criaria um mecanismo regulatório sem uma motivação adequada que gerasse esse tipo de distorção. Perfeito, mais um tema para a gente ficar de olho e acompanhar. Agradeço muito, Marcelo. No final de tarde para você, muito bom. Obrigado, um prazer estar aqui.